Você já parou para pensar que o motivo pelo qual você não está conseguindo avançar no livro podem ser fatores emocionais? Neste vídeo eu vou explicar quais fatores emocionais podem estar te bloqueando, travando, né, o processo de escrita e produção e publicação da sua obra. E vou também falar como que a gente pode lidar com eles para que finalmente o seu desejo, né, o seu sonho de concluir, né, esse projeto seja realizado aí, tá bom, gente? Se você não me conhece, meu nome é Gabriela Gasparim, eu sou jornalista, escritora e fundadora da Vidaria Livros, que é uma editora de livros de não ficção. Nós prestamos consultorias literárias, fazemos serviços de escrita e publicação de livros nessa área, né, envolvendo biografias, autobiografias, livros de histórias institucionais, livros teóricos e técnicos. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, nós temos o nosso site, Vidaria Livros, e o nosso Instagram também, Vidaria Livros. Propaganda feita, também quero pedir, né, para você curtir esse vídeo, ajuda muito, né, o canal, se você gostar, obviamente, né, seguir o canal para ter mais dicas enfim, debater aí mais os assuntos que envolvem a escrita de não ficção, tá bom, gente? Assim, mais pessoas, mais escritores, autores, cada vez vão ter mais acesso aos conteúdos e cada vez teremos mais livros publicados aí Brasil afora. Obrigada desde já, pela ajuda. E, gente, então vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre uma experiência que eu tenho aqui na editora, que ela é muito comum mesmo, né, de autores que, por diversas razões, interrompem o processo de escrita e publicação dos seus livros. E muitas vezes elas são emocionais, né? Ouso dizer que na grande maioria das vezes, tá, gente? Alguma coisa acontece no meio do caminho, de repente o autor começa a parar, né, ou de revisar o texto, ou até mesmo de escrever, ou interrompe, não tem tempo, começa a dar desculpa, e quando a gente vê é porque tá esbarrando aí numa questão emocional, tá bom, gente? E quais são essas questões emocionais? A primeira é porque, assim, quando a gente fala de um livro de não ficção, aqui na editora a gente trabalha na maioria das vezes, ou são livros biográficos, autobiográficos, no caso, né, que a pessoa está escrevendo a própria história. Isso pode ser também por um objetivo profissional, porque às vezes a pessoa está escrevendo sobre a área de atuação dela, mas isso inclui a história dela também, né, a história profissional dela. Às vezes inclui os seus saberes, os seus conhecimentos. Às vezes é um livro de uma história de uma família, que envolve aí questões familiares, tá? Às vezes é a história de uma instituição e que também envolve aí, às vezes a instituição é familiar, ou às vezes a instituição tem questões também, né, com pessoas, com fundadores, com sócios. Enfim, são várias questões que envolvem olhar para essa história, né, e que mexem com vulnerabilidades, com inseguranças, né. Eu anotei aqui uma listinha, né, de vários fatores e eu vou falar um por um. Então, o primeiro deles, gente, quando se trata de uma autobiografia, que é o mais comum, né, e acho que a maioria das pessoas que acaba vendo os vídeos aqui, de uma certa forma, tá fazendo um livro autobiográfico ou um livro profissional que envolve a parte autobiográfica, que é contar um pouco da própria história. Quando a gente conta a nossa própria história, a gente tem que lidar não apenas com os nossos sucessos, mas também com os nossos fracassos, né? Todos nós temos momentos difíceis, nós passamos por situações que não foram agradáveis na nossa vida, tá? A gente passa por dores emocionais, por rejeições e por perdas ao longo da nossa vida. E quando a gente para escrever a nossa própria história, não tem como a gente pular essa fase. Não tem como a gente fingir que não aconteceu, né? A história fica rasa. Às vezes a gente vai ter que explicar que aconteceu até mesmo quando é um livro, às vezes mais teórico, né? Às vezes a gente esbarra em algumas questões emocionais que a gente não quer olhar, que dizem respeito ao nosso trabalho, algum fracasso que a gente teve, alguma dificuldade, algum problema. E aí o que acontece? Quando a gente começa a escrever e lidar com isso, é tão desconfortável que a gente começa a ficar inseguro. A gente começa a achar, né, que, mas eu vou contar isso, o que as pessoas vão achar de mim? Como é que eu vou explicar essa história? Ou a gente não quer nem mexer com essa história, a gente não quer nem encarar, né? Então, quando se trata, por exemplo, de uma autobiografia, a gente, muitas vezes a gente procura escrever uma autobiografia porque a gente está, inclusive, querendo ultrapassar
essas partes mais difíceis da nossa vida, a gente tá querendo contar, né, passar limpo, né, eu já até gravei um vídeo aqui no canal falando sobre a escrita curativa. Muitas vezes a gente tá querendo reviver mesmo esses episódios, né, revisitar, na verdade, esses episódios, até mesmo para trazer um novo significado e poder passar por dores emocionais, mas a gente, na hora que realmente a gente vai mexer ali na história, a gente percebe que é muito desconfortável. E às vezes a gente não está preparado para isso. Tá? A gente não tem aí ferramentas emocionais, ou não é o momento realmente da gente olhar para determinadas histórias que nos machucaram muito do nosso passado, e a gente acaba não fazendo mais. Então o que a gente faz? A gente simplesmente dá uma desculpa. Ah, porque minha vida tá muito corrida, porque não dá tempo, porque eu não tô conseguindo ler, não tô conseguindo escrever, e aí a gente vai postergando e adia e para, tá? Isso é muito comum. Né? Também, no lado de inseguranças, por exemplo, na área profissional, muitas pessoas resolvem escrever um livro para falar sobre sua área de expertise, tá? Só que na hora de escrever o livro, a gente não... Porque assim, gente, qual que é a grande diferença de escrever um livro e de produzir conteúdos para a internet? Não, é muito diferente, né? Hoje em dia, todo mundo tem aí uma página no Instagram, todo mundo tem aí os seus stories, que posta as coisas, né, informações, faz aí posts semanais a respeito de determinado tema. Algumas pessoas até terceirizam esse serviço, pagam para outras pessoas fazerem, mas não tem jeito. Na hora de escrever um livro, não tem como fugir do aprofundamento necessário nessa área de conhecimento, tá, gente? Então, escrever um livro, a gente não pode, não é a mesma coisa que gravar um vídeo, tá? De 1 minuto no Reels. Então, realmente exige aprofundamento, a gente tem que ler. Infelizmente, assim, infelizmente não, eu digo infelizmente no ponto de vista de que não tem como fugir, tá? Não tem como fugir. Na hora de escrever um livro, você vai ter que buscar, né? Então vamos supor que você vai fazer um livro teórico, eu tô falando mais dessa área profissional agora, tá? Então na área pessoal, às vezes tem que mexer com as suas feridas, né? Com as suas dores, com as suas questões emocionais. E na área profissional, você vai ter que ler, trazer referências, aprofundar nos temas que às vezes você fala de uma maneira genérica, mas que para escrever a respeito disso exige sim um aprofundamento teórico. Você vai ter que trazer aí embasamento, explicação, mesmo porque o livro, gente, são páginas e páginas, às vezes assim, centenas, né? Mas pelo menos assim, dezenas de páginas. E para você poder escrever, você vai ter que pesquisar, e às vezes realmente esbarra aí na falta de tempo desse autor, né? E também às vezes em algumas inseguranças, porque ele começa a falar e se aprofundar e ele começa a achar que ele não sabe o suficiente, ou que ele não tem conhecimento, e aí ele fica com medo. Ele fala, meu Deus, então eu não vou nem escrever. E aí ele continua ali só produzindo artigos, produzindo textos curtos, e não encara. E, gente, no final das contas, às vezes é muito mais simples do que a gente pensa. Né? Basta a gente se fazer um cronograma de leituras, de artigos para tirar dúvidas que às vezes surgem no momento da escrita, né? Vai exigir sim uma organização e um planejamento para poder fazer esse tipo de aprofundamento, mas é muito necessário, porque se não fosse, você não estaria querendo escrever o livro, né? Vai trazer um engrandecimento pessoal e profissional para sua carreira, assim, é intangível, porque realmente todas essas informações que você vai começar a pesquisar apenas irão agregar e te tornar um profissional ainda melhor. Então, escrever um livro é um treinamento intensivo, é como se fosse um curso de especialização, porque você realmente, para escrever, né, existe aquela máxima que para aquele que ensina acaba aprendendo mais, né? Então, para você ensinar na escrita, por meio de um livro, você vai ter que aprender também. Se você não aprender, não tem como você passar essa informação para frente, tá? Então, às vezes, isso esbarra em algumas vulnerabilidades e inseguranças da profissional que a pessoa tem aí. Às vezes, ela já tem uma dificuldade, nunca gostou muito de ler, de escrever. Às vezes, ela fez uma faculdade mais técnica, né? Então, ela, na hora de começar a escrever o livro, ela tem essa dificuldade, mas eu recomendo fortemente que ela seja ultrapassada, porque para poder escrever um livro de qualidade, ela vai ter que ser ultrapassada, e isso vai render ótimos frutos, tanto do ponto de vista de superar essas inseguranças e você saber que às vezes a gente tem que passar, né, por encarar essa fase difícil para conseguir melhorar, para poder evoluir, né, como profissional também, como ser humano também, tá bom?
No ponto de vista de uma... Então, assim, nessas duas situações, eu anotei aqui, a gente não quer olhar para a gente não tá querendo encarar uma situação que está diante da nossa vida, né? Por isso que a gente não termina, porque a gente não quer encarar ou a nossa vulnerabilidade pessoal ali, os nossos fracassos que a gente teve, nossos momentos difíceis, ou as nossas questões familiares que doeram muito, né? Às vezes é um livro de uma história de família, e aí tem que mexer com assuntos que envolvem os nossos familiares, antepassados, os nossos pais, às vezes envolvem questões, né, livros de histórias de família envolvem questões entre irmãos, entre primos, entre tios, e às vezes a gente não quer encarar essa situação também, né? Então não quer, quando é pessoal, a gente não quer encarar também as dificuldades, e quando é profissional, a gente também não quer encarar nossas vulnerabilidades, né? E isso, a gente, então, em vez de a gente reservar um tempo e saber que é difícil, mas tentar ultrapassar, o que a gente faz? A gente para, né? E aí eu coloquei aqui, né, então, assim, essa questão de não querer encarar a própria história, seja ela profissional, pessoal, ou a falta de aprofundamento que nos falta na área da profissão para poder escrever o livro, né, enfim, tudo isso faz com que a gente comece a procrastinar o nosso projeto de escrita do livro, tá? A gente começa a dar desculpas, a gente não quer encarar essa dificuldade de olhar para essas questões, de ter que ler mais, de ter que se aprofundar, é difícil, dá trabalho, para quê? E aí o livro acaba não sendo concluído e a gente desiste, né? A gente acha que a gente não é bom, que a gente não sabe escrever, a gente começa a dar desculpas. Porque dá muito trabalho. Porque, nossa, né, dedica muito tempo. Porque não tá boa, minha história não tá sendo boa, bem contada, não tá bom. Quando no fundo bastava você encarar esse problema de frente. Às vezes realmente você não tá gostando, muitas vezes acontece mesmo da gente estar contando a nossa história de um jeito que não tá agradando e a gente vai ter que encarar, passar por essa dificuldade. Então, escrever um livro, gente, é um exercício de resiliência muito grande, né? Porque exige você realmente, que nem você fazer um mestrado, uma dissertação, não é simples escrever, né? Escrever conteúdo, informação, conhecimento, seja sobre a sua própria vida, seja sobre qualquer outra área, exige muita organização e muito planejamento, né? E é por isso que as pessoas desistem. Então, como se não bastasse tudo isso, ainda tem esses fundos emocionais que eu acabei de trazer para vocês, né? Que às vezes mexe até com questões da infância da pessoa. Às vezes tem pessoas que durante a vida inteira não gostaram muito de estudar, né? Não gostavam de ir para a escola, nunca foram muito apegadas à questão de ficar lendo, escrevendo. E às vezes você fazer isso vai mexer com essas feridas emocionais da sua infância, né? E você vai se sentir inseguro, né? E aí, gente, a boa notícia é que tem como você ultrapassar todas essas barreiras, né? E como é que eu, assim, qual que é a grande solução, né? A grande solução para você conseguir passar por isso é você saber que isso acontece, que não é só com você, que isso faz parte do processo, assim como qualquer área da vida, né? Por exemplo, fazer uma dieta, ir para academia, com todas as mudanças, essas são as mais comuns que a gente dá, né? Mas assim, às vezes assim, terminar um relacionamento, a gente não termina por quê? Porque a gente sabe que vai ser difícil e a gente continua naquele relacionamento. Então assim, a gente pode transferir isso para qualquer área da vida quando a gente tem uma coisa que a gente quer fazer e que a gente não quer enfrentar a dificuldade para conseguir transpassar isso, né? Transpassar, essa palavra, ela acho que pode ser usada. Para poder ultrapassar, né? Para poder alcançar o outro patamar que você quer, que é, no caso do livro, né? Você conseguir superar essa dificuldade, essa dor que está te causando, ter que lidar com essa história, ter que encarar esses seus fracassos e ter o livro publicado. Né? Então, muitas vezes, quando são fracassos da parte profissional, que são aquelas partes que eu falei de leituras, isso vai exigir o quê, gente? Vai exigir que realmente você reserve um tempo na sua semana, no seu mês, para poder fazer as devidas leituras, para poder buscar as fontes bibliográficas e sim, se aprofundar nesse conhecimento. Às vezes vai levar mais tempo do que você esperava? Vai, mas vai ser importante para que você tenha o seu livro publicado, né? E aí existe um ditado que fala assim, sem pressa e sem pausa. O importante é a gente não parar
o processo, é a gente não interromper. Às vezes a gente revê o tempo que a gente achou que fosse demorar. Então, às vezes a gente achava que a gente ia escrever o livro em 1 ano, em 6 meses e 1 ano. Tudo bem, agora eu sei que eu vou levar 2 anos, não tem problema nenhum, eu não desisti do meu sonho, eu não desisti do meu plano. Eu vou, em vez, porque se a outra opção era não fazer mais, então tava tudo bem ficar sem o livro, né? Então, se tem como você desistir, não vou mais fazer, em vez de você fazer isso, você só posterga um pouquinho. Não, então tá bom, eu vou fazer, mas vai demorar um pouco mais, eu vou ter que pesquisar um pouco mais, eu vou precisar me preparar um pouco mais, tá bom? A mesma coisa quando é com questões emocionais. Olha que maravilhoso. O processo de escrita do seu livro te levou a perceber pontos da sua história que são sensíveis para você, né? E todo mundo tem. Não é só você, todos nós temos, né? A gente, na vida, ela envolve passar por situações difíceis. É impossível a gente viver e não ter passado por um ponto da nossa história que não tenha sido doloroso, que não tenha sido difícil. E a oportunidade mágica que esse livro está te dando de você olhar e perceber, às vezes você não estava nem percebendo, né, alguma história, algum acontecimento que tinha ficado no passado e que realmente te marcou. E que às vezes esse é o motivo, né, quando é um caso de uma autobiografia, esse é o motivo pelo qual você está querendo escrever. Porque você está querendo poder passar por essa história, às vezes estava inconsciente, né? Porque muitas pessoas procuram escrever um livro que é justamente para passar por essas situações de vida. E aí, qual que é o meu convite? Olhe para isso. Às vezes você pode precisar de uma ajuda, de um apoio psicológico, fazer uma terapia, procurar, né, formas de lidar com essa situação, às vezes meditações, reflexões, conversar com pessoas, né? Então aí, quando são questões emocionais, realmente, né, não adianta a gente falar não, ignora e continua escrevendo, né, como se isso realmente fosse assim tão simples. Mas eu acho que aí a gente tem que perceber, né, que tem sim um assunto delicado, que a gente está com dificuldade de olhar. Como que a gente faz no livro, às vezes, para poder contar essa história de uma maneira que dói menos, ou de uma maneira que a gente consegue não ter que contar tudo, né? Ou que a gente só conta de uma maneira que a gente consegue trazer o aprendizado, mas não precisa entrar em detalhes, né? Então todos esses pontos, eles podem ser olhados com carinho e com cuidado, né? Pra gente não ter que expor, às vezes, essas histórias que são muito difíceis para nós e que às vezes a gente acha que pode... Eu já gravei alguns vídeos aqui também no canal falando sobre como que a gente protege, né, pessoas envolvidas na nossa história, né? Mas no caso, gente, neste vídeo o foco realmente é te motivar a não desistir, né? A continuar o processo de escrita. E às vezes, assim, quando a parte de como escrever a parte difícil é a de menos. O mais difícil, quando a gente está falando de um bloqueio emocional, é como que a gente lida com esse bloqueio, porque quando a gente está paralisado porque a gente tem um bloqueio, não é necessariamente porque a gente não está conseguindo escrever e não tá querendo torná-lo público. Às vezes a gente mesmo não tá lidando com esse sentimento, entendeu? Então a questão é como que você lida primeiro com esse sentimento, porque depois a forma como você vai contar, se você vai revelar mais, se você vai revelar menos, isso é o de menos. Uma vez que isso foi desbloqueado, né, essa segunda etapa ela é mais técnica, digamos assim, né, da forma de como que você vai aprimorar o seu texto sem ter que contar tudo isso. Mas o mais importante realmente é você estar bem resolvido com essa situação, né? E isso pode envolver sim um trabalho aí mais profundo de jogar para fora, de desabafar, de encarar, buscar apoios emocionais, psicológicos com profissionais, né, amigos, enfim, aí a forma como você na sua vida acaba fazendo para poder superar essas questões, né? E poder desbloquear essa trava que está te impedindo de terminar o seu sonho de escrever o seu livro. Então, gente, eu espero ter ajudado. Se você gostou, eu peço, então, mais uma vez aí que você curta o vídeo, que você curta a página, que você faça um comentário. Eu agradeço muito, realmente ajuda o canal. E se você quiser compartilhar com outras pessoas, seguir a gente lá na rede social do Instagram, que é a vizinha, eu fico muito grata, tá bom, gente? Muito obrigada e até o próximo vídeo.